Olá pessoal, e aí? Tudo bom? Estamos juntos mais uma vez e o tema da aula de hoje vai ser intoxicações agudas exógenas, beleza? É um tema extremamente amplo, por isso que eu não espero que vocês saiam daqui tendo decorado todos os antídotos específicos para todas as drogas, não é por aí, certo? O objetivo vai ser um pouco diferente, a gente vai aprender o manejo muito mais global desse paciente. Vem que eu explico um pouquinho. Então, como eu disse, o objetivo principal que eu trago para vocês é que vocês aprendam e entendam como é o manejo inicial desse paciente que está numa suspeita de uma intoxicação aguda exógena. Beleza? Através desse manejo inicial, a gente vai também aprender a englobar, encaixar, certo, essa sintomatologia em alguma das grandes síndromes que englobam aí a toxicologia. E por último, a gente vai aprender o manejo específico e vai aprender os antídotos específicos de algumas drogas mais prevalentes, de algumas intoxicações mais prevalentes que a gente vê no nosso dia a dia nas emergências. Tranquilo? Vamos começar então com um caso para a gente exemplificar aqui. Só para ilustrar, eu trago uma paciente do sexo feminino de 28 anos que foi encontrada em casa desacordada. Ela foi trazida para a emergência pelos familiares com o relato de um desentendimento há pouco tempo atrás. Negaram comorbidades, negaram uso de medicamentos. No exame físico dela, a gente percebe que ela está o quê? Com a frequência cardíaca de 55, né, bem bradicárdica, certo? Com a frequência respiratória um pouco elevada, a pressão um pouco reduzida e uma queda importante da saturação, não é? Na continuação do nosso exame físico, a gente vê o que? Que ela está comatosa, com rebaixamento do nível de consciência, com as pupilas mióticas são pupilas reduzidas de tamanho, não é? Com uma salivação intensa, com extremidades frias, sudorese, com liberação de esfíncteres, ausculta pulmonar com murmúrios rudes e uma presença de fasciculação e tremores musculares. E aí, eu pergunto para você, o que é que a gente faz com essa paciente? Como é o manejo dela? Eu trouxe um quadro bem clássico aqui. Quem já viu alguma vez isso na emergência, eu tenho certeza que já está aí pensando, lembrando o antídoto específico que a gente faz aqui. Mas eu te pergunto, como vai ser o manejo inicial? Ela acabou de entrar. A primeira conduta não vai ser aplicar o antídoto específico. Muito pelo contrário, tem uma sistematização desse paciente que ele vai começar com a estabilização do paciente. A estabilização, como qualquer paciente crítico. Não importa se ela é um paciente crítico por intoxicação, por um infarto, por um AVC, é um paciente crítico que vai ter uma estabilização inicial. No segundo momento vai haver uma investigação, eu vou lançar um exame físico mais minucioso, uma propedêutica armada e por último a descontaminação. Pelo passo a passo, a estabilização é o ABC que vocês já conhecem. Então eu vou fazer a estabilização, garantir a permeabilidade das vias aéreas, vou garantir a boa respiração, não é? Fornecer oxigênio caso seja necessário, intubar caso seja necessário, garantir uma circulação, uma boa perfusão, fazendo infusão de volume ou lançando mão de drogas vasoativas. Vocês tiveram uma aula específica para isso e eu tenho certeza que vocês já sabem cumprir com maestria essa primeira etapa. Uma vez que isso está feito, que o paciente está estabilizado e eu melhorei a saturação no nosso caso desse paciente, eu vou começar a investigação. E a investigação eu começo agora com um exame físico um pouco mais minucioso. Será que tem alguma coisa que chama a minha atenção? O que é que pode estar acontecendo? Esse paciente está, por exemplo, está rebaixado, vou fazer um HGT para diferenciar se não a hipoglicemia. Esse paciente está taquicárdico, vamos fazer um eletro. As intoxicações muitas vezes elas trazem achados específicos no eletrocardiograma, vou colher uma gasometria para ver como é que estão as trocas gasosas desse paciente e por aí vai, certo? Uma vez que eu trouxe esse exame físico, eu vou lançar mão também o quê? Da minha propedêutica armada. Eu vou utilizar de exames complementares para me dar mais pistas. Os exames complementares vão ser, como eu já falei aqui, direcionados ao caso, então o ECG, a gasometria, exames, claro que sempre vai ter um screening inicial que a gente vai pegar um hemograma, uma função hepática, vamos pegar função renal, eletrólito, isso é o básico, mas o complementar vai do caso a caso. Agora eu falo especificamente do toxicológico. O exame toxicológico, ele é bom, ele é importante? Mas ele não é o meu primordial nessa etapa do manejo inicial. Primeiro porque nem sempre ele está disponível. E segundo que mesmo que eu peça um screening para várias drogas, esses exames geralmente demoram a ser concluídos. E eu não posso depender deles para o meu manejo inicial. Por isso que eu vou pedir, mas isso não vai mudar muito na minha conduta inicial. Então eu fiz o exame físico, a gente lançou a mão da propedêutica armada e eu vou procurar também a história no paciente que tem uma suspeita de intoxicação. Isso é extremamente importante.
Por quê? Tem alguns casos que levam a suspeita. Eu coloquei aqui um fique atento para você. Lembrar sempre de suicídio. Pacientes que têm história prévia de suicídio, que têm história de depressão. Muitas vezes, se eles chegam agudamente, como foi o nosso caso aqui, às vezes é uma intoxicação, uma tentativa de suicídio. E a gente sabe que a tentativa de suicídio é a intoxicação das vezes que leva a uma maior gravidade. Porque o outro tipo de intoxicação que a gente tem, que é acidental ou por polifarmácia, ele geralmente não é tão grave, não é tão gritante. Então eu trago também o suicídio e a polifarmácia. O que é isso? É o idoso que toma 10 medicamentos e aí ou tomou um medicamento dobrado ou então começou a diminuir a função renal dele e começou a acumular essa substância e sofreu a intoxicação. A gente tem que lembrar e suspeitar a partir disso. A intoxicação só vai ser identificada se você tiver um alto grau de suspeição, se você tiver a suspeita dela. Então ela sempre vai entrar como uma possibilidade quando um paciente chega na emergência. Beleza? Vamos lembrar também de ver as comorbidades. Pergunta à família o que foi que teve. Na nossa teve um motivo, uma briga familiar que vai dar pista. Tranquilo? É sempre bom também a gente afastar outras causas de outras causas patológicas orgânicas. Então esse rebaixamento, como eu falei, não é hipoglicemia, esse paciente não está tendo um AVC, não é um HSA e por aí vai. Então a gente estabilizou, a gente investigou e essa minha investigação ela vai ter o objetivo de não identificar o fármaco potencialmente letal a esse paciente. Essa minha investigação ela vai me dar um diagnóstico sindrômico. O que está acontecendo com esse paciente? Como eu falei, esse é o momento que a gente vai encaixar o nosso paciente nesse grupo de síndromes que eu trago aqui para vocês. Então, esse grupo de síndromes o que é? A gente, para ajudar o nosso manejo, para não ficar falando de maneiras específicas, de drogas específicas, a gente faz o quê? Agrupa drogas que têm mecanismos semelhantes. Então eu trago aqui, elas são autoexplicativas. A primeira aqui é a hiperatividade adrenérgica. O que é isso? Olha, vamos ver o nome, hiperatividade adrenérgica. Obviamente o nosso sistema simpático está tendo uma descarga elevada, ele está hiperativado. E quando uma hiperatividade adrenérgica, simpática, de fuga ou luta, o que é que vai levar? Vai levar a taquicardia, vai levar a taquipneia, hipertensão, hipertermia, podendo levar a convulsão, a arritmias. E o que causa isso? Drogas que agem assim, então cocaína, metanfetaminas e por aí vai. Então, colinérgicas, o que são colinérgicas? É o oposto, é uma hiperatividade parasimpática, colinérgica, da acetilcolina. E a gente tem todas essas síndromes. Não é a hora de eu entrar uma por uma, mas dê uma lida e na hora do exame tentem encaixar em uma delas. Beleza? Agora vamos continuar e falar da descontaminação. Eu falei da estabilização inicial, da investigação e a descontaminação. O que é essa descontaminação? Agora é hora de você primeiro interromper a continuidade da intoxicação. E como é que isso vai ser feito? É simples, se a intoxicação está sendo por via cutânea, você lava, você tira essa roupa, você joga água por cima, água abundante, mas isso não é o mais comum. 90% das vezes que a gente vê, a contaminação é via oral. E como é que a gente faz essa descontaminação via oral? Primeiro, eu trago o vômito, a êmese, e eu trago dizendo para você não fazer. Não induza vômito no seu paciente. Isso é terminantemente proscrito. Beleza? Por quê? Porque isso pode acabar fazendo o paciente broncoaspirar, pode piorar o quadro do paciente. Então, não induza vômitos ao paciente, independente do momento, de quanto tempo ele teve essa ingestão dessa substância. O que a gente pode fazer sim é fazer uma lavagem gástrica. E como é essa lavagem gástrica? A gente vai passar uma sonda nasogástrica no paciente, injetar soro e tirar. Injetar soro e tirar. E de fato ela é efetiva. Mas os estudos mostram que apenas muito precocemente, apenas na primeira hora após a intoxicação que estaria indicado ser feito. Lembrando sempre de proteger as vias aéreas e evitar, mais uma vez, a broncoaspiração para esse paciente não vomitar, regurgitar e acabar aspirando a secreção gástrica. A outra medida que eu posso associar é a utilização do carvão ativado. O que é o carvão ativado? O carvão ativado é o carvão mesmo, o carvão que a gente está acostumado. Ele é feito em pó, ele é macerado, fica um pozinho bem fino. A gente dilui água e coloca também através da sonda. O carvão ele tem a propriedade de absorver as substâncias e evitar que elas sejam absorvidas pelo organismo. Então é assim que o carvão ativado funciona e ele é muito bom. Os estudos mostram que ele é até melhor do que a lavagem gástrica, podendo ser utilizado em um tempo um pouco maior, variando aí da literatura de 1 a até 4 horas. Beleza, pessoal?
Por último, eu tenho a hemodiálise como uma medida não de primeira linha, mas a hemodiálise, de fato, ela pode nos ajudar a tirar algumas substâncias tóxicas que estejam no nosso organismo. Tranquilo? E o passo fundamental dessa parte da descontaminação, o que vai ser um antídoto específico. É a hora que você vai entrar com, caso haja, nem toda substância tem, mas caso haja com um antídoto específico para interromper, para inibir, para bloquear aquela substância, o ciclo patogênico que aquela substância está causando. E o antídoto específico, a gente vai ver algum deles aqui, mas caso você não saiba, sempre existe uma central toxicológica, um central antiveneno, a depender do estado, certo? Que você pode ligar, eles vão te ajudar no manejo e até te ajudar a dizer quando está indicado fazer o antídoto específico. Porque não é porque a pessoa utilizou o medicamento que você vai ter que fazer o antídoto. Não é? Então pronto. Então, pessoal, até aqui o que foi que a gente viu? A gente viu o manejo inicial, a estabilização do paciente, não foi? A gente viu a investigação e a descontaminação, chamando a atenção da importância do antídoto específico. Não foi? Tranquilo. Agora eu quero trazer para vocês alguns casinhos apenas para a gente ilustrar, para exemplificar como esse paciente pode chegar e a gente vê alguns das condições mais frequentes nas emergências do dia a dia. Vamos aqui. Eu trago de cara aqui logo aquele caso que a gente começou a aula, o primeiro caso. Aquela paciente, 28 anos, chegou desacordada e que a gente viu que ela estava o quê? Ela estava bradicárdica, não foi? Com uma saturação reduzida, comatosa, com uma salivação intensa, extremidades frias, sudoreicas, liberação de esfíncter, com pupilas mióticas. Às vezes no quadro desse a gente até chama de pupilas puntiformes, de tão pequenas que elas estão, com murmúrios rudes à ausculta e fasciculações. O que é isso aqui? Bom, eu tenho certeza que quem já viu alguma vez na emergência sabe do que eu estou falando. Isso aqui percebam, é um paciente que está com a hiperestimulação, que é parasimpática. A hipersalivação, o secretivo, bradicárdico, a fasciculação, é uma estimulação parasimpática. E é por isso que esse paciente se enquadra naquele grupo que a gente colocou da síndrome colinérgica. E quem são os tóxicos que mais fazem isso? São são dois tóxicos extremamente comuns que a gente vê na emergência, que são os carbamatos e organofosforados. Eles são também popularmente conhecidos como chumbinho. Você já deve ter ouvido falar. São pesticidas que às vezes são utilizados como veneno de rato. E eles têm essa consequência. Eles degradam, eles bloqueiam a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, que fica na membrana, que fica na sinapse dos neurônios. Com isso, como essa acetilcolina se acumula ali e faz a hiperestimulação do sistema parasimpático. E como é que a gente faz o manejo deles? Não o manejo inicial, o manejo específico. Qual é o antídoto aqui do chumbinho, dos carbamatos e organofosforados? É a atropina. A gente conhece, a gente sabe, a gente não usa a atropina como um bloqueador parasimpático. E na cardiologia, quando o paciente está bradicárdico, a gente não faz atropina para aumentar a frequência cardíaca. A mesma coisa aqui, a gente utiliza a atropina e a pralidoxima, que são dois medicamentos que vão ajudar a garantir a homeostase, vão ajudar a degradar aquela acetilcolina em excesso que estão ali na membrana, na fenda sináptica. Beleza? Extremamente comum. Quem já viu um caso desse na emergência, não esquece mais. Vamos trazer um segundo caso aqui. Um paciente do sexo masculino, 20 anos, jovem, que trazido pelos amigos com agitação e palpitação. Ele estava em uma rave. Mais uma vez, a história nos dando dica. Esse paciente ele está taquicárdico, hipertenso e até hipertérmico. Esse paciente poderia também estar apresentando convulsões, como eu coloco aqui, certo? Agitação, taquiarritmias, até mesmo dor precordial, como até uma simulação de uma síndrome coronariana aguda. Hipertensão, taquipneia. O que é isso? Ora, é o oposto do que a gente viu antes. Isso aqui é o quê? É uma hiperestimulação simpática agora. Esse paciente ele está com uma síndrome de hiperativação adrenérgica. Veja como os sintomas se encaixam todos. E qual vai ser o manejo dele? Assim, as drogas mais comuns são realmente as drogas recreativas. Isso é muito comum com êxtase, anfetaminas, cocaína. E isso acontece. São os efeitos secundários dessa hiperestimulação adrenérgica. E a gente vai controlar os achados associados. Então, se o paciente está convulsionando, a gente vai entrar com um tratamento específico. Se ele está com ataque à arritmia, a gente vai entrar com um tratamento específico para esse ataque à arritmia. Mas
no manejo da síndrome da hiperestimulação adrenérgica, a gente utiliza o quê? O benzodiazepínico. Não que o benzodiazepínico seja o bloqueador específico, um antídoto específico de alguma dessas substâncias. Não é, mas é porque eles agem ajudando a minimizar essa hiperestimulação. Seja para utilizar até o controle pressórico, o controle dessa agitação, dessa ansiedade, a gente pode lançar mão dos benzodiazepínicos. Até da taquicardia. Só lembre de não utilizar beta-bloqueadores. Evitar beta-bloqueadores em hiperatividade adrenérgica, uso de cocaína, por quê? Porque se eu faço o bloqueio dos receptores beta, todo esse excesso de estímulo simpático vai para os receptores alfa e pode acabar paradoxalmente fazendo uma hipertensão violenta. Beleza? Mais um casinho agora aqui para a gente ver. Eu trago agora uma paciente do sexo feminino, mais idosa, com 57 anos, que foi trazida pelo filho com um relato de sonolência e extremidades frias. Aqui a gente pode pensar na história associada daquele paciente que usa vários medicamentos, que acabou utilizando um errado, ou então começou a diminuir a função renal e aos pouquinhos foi acontecendo isso. E como é que ela chega aqui? Ela vai estar com uma frequência reduzida, com uma bradipneia importante, com uma saturação reduzida e hipotérmica. Associada a isso, no exame físico, a gente vê sonolência, a miose pode estar presente. O que é isso aqui? O que é que essa paciente tem? Ela está hiporreativa, ela está rebaixada e vai se encaixar na síndrome da hipoatividade. É aqui que ela fica. Nas emergências, os medicamentos mais comumente associados a isso, a gente tem o quê? A gente tem os opioides, certo? Que são depressores diretos do sistema nervoso central, os benzodiazepínicos e o álcool. Tanto o benzodiazepínico e o álcool, eles agem no mesmo receptor. Receptores daquele ácido do GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é um hormônio depressor do sistema nervoso central. Como é que a gente faz o manejo desse paciente? As literaturas trazem um coquetel, que eles chamam o coquetel do coma. O que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou dar oxigênio, tiamina, muito importante para o paciente que tem um uso crônico de álcool, ele tem um déficit de vitamina B1, que é a tiamina, e ele tem aquela síndrome de Wernicke. Se eu faço a glicose sem fazer a tiamina antes, eu posso piorar esse quadro. Por isso que sempre o paciente com uma suspeita de utilização de álcool crônico tiver na emergência, você faz a tiamina antes, e aí depois a glicose e o naloxone como um antídoto específico dos opioides. O flumazenil, que é um antídoto específico dos benzodiazepínicos, não é feito de praxe, não é feito rotineiramente, apenas em algumas indicações específicas, porque ele tem um efeito adverso, certo? E porque a intoxicação por benzodiazepínico sozinha nem sempre é tão grave. Ela piora muito quando é associada ao álcool ou outras drogas, mas sozinho às vezes dá para controlar sem ele. Tranquilo, pessoal? Então é isso, para finalizar aqui para vocês, eu trago a tabelinha dos tóxicos e os antídotos que eu quero que vocês decorem e que tenham sempre em mente na hora de dar o seu plantão. Carbamato e organofosforado a gente já falou, que é a atropina e pralidoxima. Os opioides a gente viu que é o naloxone, benzodiazepínicos, flumazenil. Eu trago de novo aqui dos beta-bloqueadores e digoxina, que são dois medicamentos que podem compor a síndrome da bradicardia. E o específico do beta-bloqueador é o glucagon. A digoxínica tem um antídoto antidigoxínica específico. E o acetaminofén, que é o paracetamol, é um medicamento muito utilizado nos Estados Unidos, até como tentativa de suicídio. Um medicamento que acaba fazendo uma insuficiência hepática fulminante, certo? Bem perigoso mesmo, às vezes tem que até fazer transplante hepático. O antídoto específico é a N-acetilcisteína. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria dizer hoje para vocês aqui. Até a próxima.